Ok, attention please. E aí, Vandão, graça, paz e muitas misericórdias. Como é que o senhor está? Graças a Deus, presbítero Adriano. Ah, presbítero Evandro Vai tudo bem por Souza. aí? Ó, Cara, nós aqui graças a outra Deus, vez, sim. né? Porque agora parece que as mulheres não querem parar de fazer o Tadel, né? E outra, né? Toda vez que a gente vai fazer junto, boicotam aí, derrubam a internet, né? Me É, pareceu isso aí, da minha própria esposa. ela, ela tá querendo dominar o negócio aí, viu? Não duvido nada se ela não Ó, aparecer com mais uma irmã aí pra fazer o Tadel, viu? Aí já era, irmão. Aí aí acabou, aí fomos, acabou. deixados para trás. Ah, É, temos 5 pessoas aí. Falando em mulherada na dianteira elas aqui, são nós temos, campeãs do Tadel, né? olha só, Beth, Marcoselli, minha norinha, Valdina, Larissa e Ellen Toshio. Graça e paz a todas vocês aí. É, só mulher no pedaço. Cadê Todos, os né? Só mulher. Cadê os varões valorosos aí? Os varões de fogo? Os varões de fogo. A Josi também, meu Deus. E aí é isso, cara. Está tudo tranquilo e hoje nós vamos falar de um. Assim, é um tema que para mim é o mais Badalado. principalmente na minha área de atuação hoje, né? Que se eu disser que eu faço parte de um ministério ou de um serviço de louvor e não souber o que é adoração, aí nós temos um problema seríssimo com isso, né? Pastorzão, graça e paz, seja bem-vindo. O pastor já tá na pegada aí. O pessoal tá chegando. É bênção. Perfeito. Graça e paz a todos. E hoje o assunto, ele assim, é um assunto muito conhecido, né? Se você der um Google aí, digitar sobre adoração, nossa, uau! Sim, vai encher Explode de tudo. informação. É uma chuva, né? Você sabe Sim. que eu fui num período de uma adoração que você sabia de adoração daquilo que passavam para você. Então, Aham. se a adoração, eu vivi um período que a adoração era corinho de fogo. Isso era adoração. A adoração era cantar uma música tocada com uma guitarra, ou uma bateria, ou um teclado. E tudo isso era adoração. Não, mas só se resumia a isso. A música cantada e tocada. Essa era a Adoração. adoração. Então, toda vez que se falava ou ministrava sobre adoração, irmãos, vamos adorar, vamos cantar. Irmãos, é momento de adoração, vamos cantar. Né? É E isso aí, ao aí. longo do tempo, a gente vai vendo que, claro, a música ela está dentro desse ambiente de adoração. Ela faz muita parte desse momento de adoração, mas é só isso. Né? Será que É hoje nós isso. vamos Vamos ver, né? descobrir mais coisas, vamos aprender coisas novas aí, presbítero? O que você tem para nós aí hoje? Se a gente pegar assim, né, Wando, no crentez, vamos dizer assim, se a gente pegar ali no dicionário, no Google, vai dizer que a adoração é a expressão do relacionamento devoto e reverente da criatura para com a divindade. Mas esse tipo de definição é muito limitado para Do conceitar, genérica, para né? conceituar o que é a verdadeira adoração, né? Até mesmo porque quando era a saudação ali do Ave César, né? Ave César, né? Era uma Era adoração. justamente esta devoção ao líder daquele lugar, Isso. né? E é logo que imposto por medo, porque se você não fizesse, já vinha aqui, né, na gola. Quando Nabucodonosor aparece lá e diz assim: Olha, eu fiz uma estátua de tantos metros e aquele que não se prostrar diante da minha estátua será morto, né? E aí temos até a passagem ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que diz sobre Exatamente. isso. Então, quando a gente fala de adoração, então nós imaginamos que é levantar as mãos, estender as mãos, fechar os olhinhos, olhar para o chão e adorar.
Mas aí Jesus ele vem na contramão, né? Eu praticamente ministro sobre isso quase todo domingo, quando eu falo da mulher sentado ao poço em Samaria, né? É. Na entrada de Samaria, porque aquele lá era o poço de Jacó. E aí ele encontra ali com Jesus, e aí Jesus, quando ela fala, já que você é um profetão aí, que você manja das coisas, me diz uma coisa, para que lado então é a verdadeira adoração? Aí Jesus diz para ela, nem para um lado nem para o outro. É aquilo que você reconhece de Você seu vê como ela coração. era devota a Jacó, né? Porque ela falou, você, por exemplo, ela quis dizer para Jesus, por acaso você é maior, né? Que ele, Exato. né? Então, assim, essa coisa da adoração, se nós observarmos a modo grosso, meio que genérico. Eu acho que tudo, né? Tudo que você vai venerar aí, ela vai trazer esse ponto para algumas pessoas, sem, às vezes com entendimento ou sem entendimento, a gente não pode nem estamos aqui para julgar essa questão, mas para dizer o seguinte, né, que a gente, você estava falando do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, o que que acontece? Eles disseram não se prostraram a Nabucodonosor, foram lançados lá no negócio quente lá, na fornalha, né, e lá eles adoram. Lá eles Adoram. adoram. E aparece o quarto homem, né? Pois é. Então olha a diferença da expressão de adoração daqueles que estavam adorando Nabucodonosor, que estavam fazendo, muitos ali estavam fazendo aquilo com medo de perder o pescoço, e daqueles que foram sem ter medo de perder as suas vidas e Sim, prostrado inclusive adoraram dizendo, ao Senhor. se o senhor quiser que nós morramos, então morreremos. Ó, vamos lá, só aqui, ó. Paulo Henrique, graça e paz, está conosco. Joel Oliveira, graça e paz. Marli, a pastora Marli, a Lourdes, minha sogra, o pastorzão, a Soeli, o Edivando, estão todos conosco. Aí sejam muito bem-vindos. Graça e paz, Deus abençoe. E aí, Wando, falando um pouquinho sobre adoração. Eu acho que para a gente falar sobre adoração, a gente precisa entender um pouco o que é temor. E quando a gente fala sobre temor, muitas pessoas entendem como ter medo. Mas sabe o que verdadeiramente eu entendo? E não sei se você vai concordar comigo, Wando, eu quero até que você fale aí a respeito disso, e vocês que estão aí também nos assistindo, fiquem à vontade para dizer o que acham. Mas o temor, para mim, assim, na forma mais sincera, é quando você é colocado no seu lugar mediante a presença de Deus. Porque quando você vai tendo experiências com Deus, você começa a perceber a sua insignificância, o seu pó da terra. Você é o pó da terra, de fato, com o sopro. Então, o que você tem de inteligência, o que você tem de desenvoltura, o que você tem a respeito de qualquer atributo que você se acha bom, essa qualidade veio do sopro do Senhor. Essa virtude, essa sua vocação, né? As suas aptidões, habilidades naturais, isso é uma faísca de alguma coisa que veio de Deus. E tudo que Deus fez é de fato bom. E aí, nesse momento, quando você consegue enxergar a Deus e se coloca no lugar, você percebe o quão pequeno é. Essa é uma sensação de temor, é uma sensação de impotência diante do tamanho, da soberania, da sabedoria de Então, ou Deus. seja, então eu posso definir assim, que a adoração ela está muito mais ligada à minha entrega do que à minha busca. Exatamente. Poxa, Vando, matou. Na minha humilde visão, quando você tem esse temor, você reconhece. E reconhecer é adorar. Entendi. Então, adorar, ele está no campo do coração. Ele ainda não foi expressado. Agora, quando ele for expressado, aí sim entra no campo do louvor. O louvor pode ser um gesto para o alto,
pode ser uma lágrima que cai, pode ser um sorriso, porque tudo partiu da adoração do seu coração. O reconhecimento de que aquela ação ou da pessoa de Deus está próximo a você. Essa é a Você adoração sabe genuína. que você estava falando isso, você vê, tanto no hebraico como no grego, a palavra adoração ela traz esse sentido de você o quê? Se esvaziar, de você prestar serviço, de você se Sim, prostrar. Mas não é se prostrar igual o por sermão medo, por lá, que submissão. Jesus estava dando o sermão da montanha, tá? Não ores igual aos hipócritas, né? E ele estava dando uma limada ali, né? Não, é o se prostrar daquele sentido que você entra dentro do teu quarto e ali você se humilha, ali você se submete, você se entrega. Quando você entrega, né? Por isso que o ato da oferta, o ato do dízimo, da oferta, é uma adoração. Né? Eu entendo como um ato de adoração, não é um ato de obrigação, não é apenas uma parte do culto. Não. Né? É o parte do louvor. Ó, Isso, vamos lá, ó. isso. É isso mesmo. Quando É que, isso aí. quando que, quando que minha oferta louva a Deus? Quando de fato eu faço uma breve retrospectiva da minha vida há 5 anos atrás, eu me encontro como uma pessoa perdida e completamente sem recurso, alimentado diariamente por Deus e sabendo que a provisão vem dele. De repente, há uma prosperidade totalmente fora do campo de atuação no qual eu me julgo sábio. E eu prospero nesse campo também. Eu tenho a certeza de que tudo que eu tenho na minha conta bancária e tudo que eu tenho na minha casa proveu única e exclusivamente de Deus. Então, eu sei que a igreja é um lugar onde a igreja que eu digo o templo, né, a parede ali, Sim, ela sim. precisa de uma estrutura física, e eu sei que essa estrutura física comunica com a propagação da palavra genuína de Deus, então eu vou lá e alimento o templo, porque o Deus nada quer com o meu dinheiro. Mas eu vou estar ajudando, de alguma forma, todos os órfãos e viúvas e pessoas que chegarem lá. Ou se eu fizer uma oferta diretamente para um órfão, para uma viúva, né? Parte para o templo, parte para lá. Porém, o templo ela tem esse poder de captar mais pessoas necessitadas e montar os kits e entregar para os kits lá, Uhum, que são de alimentos e uhum. etc. Mas percebe como o reconhecimento pleno de que aonde eu cheguei é obra única e exclusiva de Deus que me faz voluntariamente tirar algo do bolso e aplicar no reino de Deus, seja diretamente a uma pessoa, porque o Senhor falou no meu coração, ou no templo, que é para manter o lugar onde nós estamos lá e etc. E deixa eu te provocar mais um pouco aqui, acerca da questão da adoração, mas hoje a adoração, como nós entendemos a adoração, eu posso dizer que foi assim ao longo dos tempos. Como que era a adoração no Antigo Testamento? Como que você entende assim a adoração no Antigo Testamento? Por exemplo, nós temos ali alguns exemplos, né? Moisés, quando Deus diz para ele, olha, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo, né? Quando Moisés ele estava sempre diante de Deus, né? Aquilo era uma adoração. Né? Como que a gente entende a adoração no Antigo Testamento? Depois vamos falar alguma coisa sobre o Novo Testamento. É Uhum. só para a gente trazer aí esse contexto, para que a gente possa, poxa, hoje, né? Porque as pessoas têm assim, às vezes o entendimento, presbítero, que a adoração que nós temos hoje, talvez ela, será que ela não é só um formato? Então, esse é um grandíssimo problema que Jesus virou a chave, mas muita gente ainda vem no Antigo Testamento. O fato era que Deus se manifestava meio que presencialmente Uhum. ali através da sua teofania.
Então, imagina algo extremamente santo vir em forma de Deus mesmo, o próprio mensageiro, muitas vezes, e muitas vezes um anjo direto da parte de Deus ali, que toca naquele lugar. Então, aquele lugar é tocado diretamente com a presença manifesta. É muito claro ver isso, porque tantas vezes que Moisés vai conversar com Deus no alto do monte, ele desce com o véu no rosto, porque o seu rosto brilhava e ele tinha sido escolhido. Então, a gente vê no Antigo Testamento Deus habitando em locais que ele mesmo definia, como, por exemplo, tinha lá o templo que eles desmontavam e montavam, desmontavam e montavam ao longo do deserto, ali na caminhada, porque a presença de Deus ficava lá na arca no Santíssimo Lugar. Claro que eu Nós estou tivemos o pulando. caso que Davi ele traz esse exemplo para buscar a arca, né? E Isso. Obed-Edom ele traz essa questão porque a arca da aliança representa a presença de Deus, né? E quando Então, alguém que não foi escolhido por Deus, não foi nossa, designado por Deus, pega lá e encosta na arca, porque houve um tropeção ali, a arca deu uma balançada, o cara foi pegar, puf, na hora caiu, né? Aí exatamente. agora depois, Jesus vem à terra e Jesus continua subindo no monte. Então ele sobe no monte para ouvir a presença de Deus. Como hoje tem muitas, eu não sou contra pessoas ir fazer oração no monte, até mesmo porque lá é um lugar reservado, é um lugar onde você está em contato com a natureza e vendo a natureza você consegue ver a manifestação de Deus, Você as contemplar, estrelas, a né? lua, contemplar a criação de Deus. Mas não no sentido que Deus habita no monte, porque quando Jesus veio, ele falou: agora permaneçam em Jerusalém, Jerusalém. no chão. Porque agora você não vai mais subir até uma parte para me encontrar. Eu vou descer até você, em forma do Espírito Santo. Então, isso foi esta reversão de forma de adorar. Então, no Antigo Testamento, como é que era? Era a questão do Era a curvar-se. busca, né? É isso que eu disse, é a questão da busca, né? Nós vemos várias vezes, nós temos o salmista Davi, nós temos Davi em muitos momentos, né? O Davi fala muito sobre monte. Ele fala muito sobre eleva os meus olhos para o monte de onde. Então você vê que essa questão do monte, ela está mostrando o quê? Sempre a pessoa olhando para cima, a busca, reconhecendo, adorando a Deus no sentido desse Deus que está lá em cima, e que de fato está, tanto no Antigo como no Novo, né? Mas nós vemos essa questão da busca. Agora nós vemos Jesus, ele trazendo uma proposta, né, da adoração no sentido da entrega. E aí quando nós entramos nos evangelhos, nós vemos os ensinos de Paulo, Uhum. isso fica muito claro, né, na questão de se esvaziar, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós conseguimos entender que agora o Espírito Santo que habita em nós, que nos move e nos leva a esse ambiente de adoração, de entrega, de renúncia. Ó, vamos pegar ali para a gente ler rapidinho. João 4, 23 e 24. Ó. Vamos lá. João 4, NVT. E vamos colocar aqui 23 e 24. Ó. Deixa eu puxar aqui. Ó. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando. E na hora, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E depois ele continua. O Pai, ó, veja assim,
Lá no Antigo Testamento, Davi ia buscar, perfeito? Jesus subia no monte para buscar, perfeito? Agora olha aqui. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Os olhos de Deus estão sobre a terra buscando. Nós cantamos isso, né? Naquela canção Não Descansarei. Os teus olhos estão por toda a terra a procurar. Justamente é isso. E essa parte é importante, por quê? Porque agora nós temos a ação de Deus, né? Nós temos a ação de Deus no nosso meio, que é o Santo. E quando a gente contempla a ação de Deus através do Espírito Santo, nós vemos a nossa insignificância e a magnitude e a soberania de Deus. E isso nos traz um santo temor que traz legitimidade ao reconhecimento do tamanho de Deus. E essa legitimidade chama-se adorar. E quando isso é tão forte que a gente acaba manifestando isso de alguma forma física, é o louvor. Por muitas vezes a gente vê a presença de Deus quando está entre por exemplo, Ezequiel, se eu não me engano, ele fala que ele caiu como morto quando viu a presença, e tantos outros, né? Que dizem, olha, quando eu vi, eu caí como morto. Ou seja, se prostrou de temor, né? Não foi ele que fez um gesto de devoção. Simplesmente as pernas não puderam sustentar o seu corpo. Daniel. Daniel também, exato. Lá no jejum, lá, né? Quando ele vai fazer o. Quando o anjo aparece para ele, ele cai com os pés como morto, diz as Escrituras. Por quê? O pavor, vamos dizer assim, né? Tanto que Jacó fala quão terrível é este lugar, Betel, a casa de Deus. Terrível no sentido de você olhar e ficar terrificado mesmo, você ficar. O tamanho da presença, quão grande é a presença. E suas pernas. Sucumbe. Aquilo te. É isso mesmo, te paralisa, te leva para um outro nível, né? O Ezequiel, ele tem esse momento que ele entra e ele fica ali, ele começa a ser levado a níveis mais profundos, né? E ele vai se aprofundando, ele vai sendo levado a esses níveis mais profundos, né? E aí, cara, você estava falando essa questão da adoração, e que Jesus agora, essa nova proposta, né? Por que eu falo essa nova proposta? É uma nova aliança, é um novo mandamento. Sim, perfeito. Tudo novo, né? E perfeito. É claro que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tinha muita aquela questão de ritual, né? Da adoração, com os ritos, né? Aquelas coisas tal. Era uma forma como Deus, né, falava com as pessoas. Isso nós já explicamos aqui. Mas agora, sabe, Adriano, eu queria, para a gente assim parafrasear um pouco e contextualizar com o nosso dia de hoje, com a nossa realidade de hoje, né? E aí eu queria que você trouxesse para nós aí um pouco, né? Como que você tem visto a adoração, né? Tá que a gente tá muito nessa questão só do louvor, né? Já se fala muitas vezes nos bastidores, a gente escuta muito falar sobre essa questão de show, de gospel, do tudo, e tudo isso tá ligado que é adoração. Entrando isso tá ligado à adoração, né, cara? E como que nós podemos entender de fato se isso é bom, se isso não é legal, se é isso exatamente que Deus se agrada ou não? Tá bom. A adoração, ela era feita lá, ela é feita ainda no céu, mas nós sabemos que o principal adorador caiu e as escrituras dizem que ele tinha como tambores no corpo, né? Então, de alguma forma, isso mexe no sobrenatural, né? E aí a gente entrar num campo um pouquinho mais físico mesmo. A melodia, eu sou um pseudo músico, eu sou um pseudo cantor, mas você é um músico de fato, você toca e toca com maestria. Mas ambos, né, sabemos que quando você coloca uma notinha ali menor
você cria uma melancolia. Quando você coloca uma nota maior ali dentro de um acorde, o Edvando está aqui conosco também, sabe disso. Quando a gente coloca um acorde maior, a gente levanta para a alegria. Quando a gente está tocando uma banda, um acorde, a gente tensiona uma nota, cria aquele ar de suspense, gera ansiedade, e assim por diante. Quando coloca umas dissonantes, fica um negócio meio macabro, né? Isso, a música, todos que estão nos assistindo aí, sabe que ouvindo música, o fato é que mexe algo dentro de nós. Aonde que eu acho que, e aí eu posso dizer, as escrituras elas não dizem isso com todas as palavras, mas nós percebemos isso. E as canções, elas servem justamente para desarmar, destravar algumas emoções nossas e deixar o nosso coração exposto, pronto a receber. Agora, a canção que nós tocamos, com letras bonitas, inclusive, ela pode chegar até o ponto da emoção, e a partir daquele ponto da emoção, você consegue sentir a presença de Deus de uma forma do temor. Então, eu vejo que as canções, ela é uma porta para a adoração, mas não é a adoração em si. Ela é uma porta para o louvor de fato, mas não é o louvor de fato. Você está claro? Pessoal, nós estamos aqui com uma galera nos assistindo aí. Nossa, estou até assim, é, feliz, porque estão aí todos assistindo de ponta a ponta. Pessoal, quem está nos entendendo aí, diga amém, tá? Qual é a diferença aí, a canção por si só, né, por exemplo, e as portas, essa questão da emoção, o quanto abre isso dentro de nós. E aí entender também que só a emoção não transforma. A emoção abre portas para que nós possamos reconhecer a Deus Dentro no mundo da, espiritual. dentro dali da palavra música, do conceito da palavra música, ela é a arte de expressar, né, os diversos sentimentos da alma. Então, quem está feliz canta salmos, né? Quem está triste, né, meu, vai cantar alguma coisa melancólica, enfim, a música, né? Eu me lembro muito bem, né, quando eu comecei a aprender a tocar música, eu tocava aquelas músicas do Legião Urbana, tal, tocava aquelas músicas do Roupa Nova, eram as músicas da época ali que eu gostava, né? E eu Em tava volta de aprendendo a uma tocar fogueira. violão. Então o pessoal sempre, né? Mas quando você queria uma música mais agitada, né? Então, dependendo da galera que você tava, né? Você tava com uma galera mais animada, os caras só queriam escutar o Roupa Nova, um negócio mais agitado, uma coisa tal. Mas se tava com uma galera mais melancólica, tinha que ser ali, de repente, um Djavan, uma coisinha assim. E era muito disso, né? Era muito essas questões. E eu percebi que quando eu venho para o processo de conversão, e aí as músicas já passam a ser canções mais congregacionais, eu peguei justamente essa época da mudança dos corinhos, que eram músicas que tinham, não eram hinos da harpa, eram corinhos mesmo, músicas, né? Tá Tipo bem. Grande é o Senhor, Renova-me, Senhor. Essas músicas eram corinhos que vinham inários, né? Mas Aham. depois nós começa a entrar em hinos congregacionais. Quando surge ali, de certa forma, o Ademar de Campo, o Asa Borba, essas coisas. E as músicas, elas começaram a te trazer mais para um ambiente. Cirilo, Cirilo, exatamente. Judson. Cara, Lúcio, esses aí, caras ixi, aí são veio. E logo depois vieram as grandes bandas, né? Vieram Cats Barneia, resgates, RM6, Resgate, e aí oficina vai. G3, e aí Oficina tem vários, né? G3, e assim vai, né? E aí a gente começa, todas essas canções, elas foram mudando época. Tem até uma definição na música que ela traz essa questão, seguindo regras variáveis conforme a época e a civilização. Ou seja, elas vão mudando de acordo com a geração que está sendo ali, né?
Mas, de fato, Adriano, o que eu percebo é que eu acho que é quase que impossível, daqui para a eternidade, quando nós falarmos de adoração, a música não fazer parte. Né? Ela sempre vai estar dentro do contexto, a música, né? Porque ela é bom, né, cara? Às vezes você senta ali, você vai ler um livro, e aí você coloca. Eu tenho muita música tocada, eu gosto muito da música tocada por sax, por piano. Então, quando eu tô, às vezes, no momento meu de meditação, eu gosto de colocar essas canções assim, só Que ministrada elas pelo ajudam a instrumento. desarmar o seu coração para Exatamente, você você fica entrar na leve, presença. tranquilo, e você ali, você tá na presença e ainda tá ali aprendendo alguma coisa, lendo, né, meditando. Então isso é muito importante. A música, de fato, ela faz parte desse processo de adoração. Eu acho que eu tenho esse entendimento de que ela sempre vai fazer parte. Mas não é a adoração em si. Falando sobre as canções, como elas começaram a virar, pode ver aqui, por exemplo, uma banda aí, a Lari falou que é a banda que ela mais gosta, né? Resgate. Olha É o como resgate. começou o pessoal, de fato, os jovens começaram a, de fato, quando a gente fala receber um batismo de entendimento, é ser mergulhado nessa cultura É a do reino. imersão, né? É a imersão. Olha a canção que o Resgate me faz aqui. O nome da canção é Infinitamente Mais. E Infinitamente mais. ele diz O assim, nome ó, da paz. se eu olho para trás, eu não vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho para dentro de mim, eu vejo um rio. O teu amor encheu o grande vazio. Aí ele fala: não há mais sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Veja que ele está falando que Jesus veio, o resgatou, o trouxe esperança, e agora, quando ele olha, ele só olha, quando ele olha para dentro de si, ele só vê a certeza do que virá e não vê mais o pecado que trazia um peso para ele. Aí ele fala de tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais. De tudo o que um homem já pensou, infinitamente mais. Quem? Jesus. Então começou-se a entender um roqueiro ali maluco que andava no mundo, entra dentro de um contexto de uma igreja, começa a ver que há uma possibilidade disso, faz um som com a mesma pegada, porém com uma letra reflexiva. E essa letra de reflexão que ele faz é baseado na experiência que ele tem dentro da palavra. É o Zé Bruno, né, cara? Zé Uma Bruno. canção muito bonita. E hoje mesmo você olha as ministrações dele, você vê que, embora ele é um pouco ácido e bem crítico ao formato de igreja que nós temos hoje mundial, ele é muito coerente no que ele diz nas coisas a respeito do reino, né? Ele É fala muito assim, sobre é hipocrisia, exatamente etc. você vê, você pega ali os salmos, né? Você vê muito ali, né? Canção de Davi, salmo de Davi, para trocar com harpa, com música, para trocar com instrumento de corda, tal. E a gente vê o Davi, né? Ele sempre trazendo nas suas canções a confiança, né? Depositando, mesmo ali, no momento que ele reconhece o pecado dele, ou quando ele está sendo perseguido, ou quando a situação tá doendo demais. Então a gente. O que eu não posso é transferir a minha adoração para a música, como se a música fosse somente a adoração, só a música em si, porque a música ela é a música. Ó, Ela tem todo o seu sabe? contexto musical. Mas agora, quem está cantando essa música? Quem está Exato. entregando? Quem está adorando? Qual é o coração que está por trás dessa canção? É porque você fazer uma canção evangélica hoje para vender CD, né, ou para ganhar, agora não é mais vender CD, agora é para você ganhar visualização, seguidores e sei lá o que mais, né? Talvez isso não seja tão difícil nos dias de hoje, né? Mas nós tivemos há pouco tempo aí canções que, né, de pessoas que trouxeram aí para dentro das canções algo que não era aí, se arrebentaram todo aí, né, cantavam, eram bandas que cantavam músicas cristãs e também músicas que não eram cristãs, né? Assim, eu acho que como é que tá esse coração que tá por trás disso tudo?
quem está adorando? Como está adorando? Aí eu me lembro disso da oferta da viúva, sabe? É o Sim, que eu sim. sempre falo, a oferta da viúva não comoveu ali o coração de Jesus porque foi os barulhinhos da moeda, né? Ela poderia ter poderia ter jogado as mesmas moedas, mas se ela tivesse com um coração orgulhoso, né, um coração que não teria tocado o coração de Jesus, né? O que estava por trás daquela oferta era um coração que adorou. Ela adorou e entregou, né? Então, acho que esse ponto aí é o meu ponto de vista nessa questão e que é exatamente o que você está trazendo para Sim. nós aí hoje. Quer ver, ó, vamos pegar aqui, ó, 1 Samuel 16 para ver o poder da música, tá? 1 Samuel, e aí falando sobre música. 1 Samuel do 14 ao 23 aqui, né? Mas vamos pegar bem aqui, ó. Aqui, vamos pegar do 14, ó. Vamos lá, tá aí certinho, Lari? 1 Samuel 16. Olha lá. O espírito do Senhor se retirou de Saul e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. E então respondeu Saul: encontre alguém que saiba tocar bem e tragam para cá. Um dos servos disse: olha, um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. E o Senhor está com ele. Deus está com ele. Aí 19. Então Saul enviou os mensageiros a Jessé para lhe dizer: enviem-lhe seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul. E com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito, uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo que Davi continue o meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor. Beleza? Agora vamos ler aqui, ó, o Salmo 144, feito por Davi. Olha o que ele fala aqui, ó. No verso 1 já, tá? Ó. Eu estou em outra versão aqui porque eu abri na internet, ó, mas diz assim, ó. Bendito seja o Senhor, minha rocha, e adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O que Davi estava dizendo nesse salmo? Ele sabia exatamente que contra homens ele ia em nome do Senhor e com a espada na mão. Mas contra espíritos malignos ele ia com os dedos no poder da canção. Então, para que isso? Para dizer que a canção é adoração? Não. Para mostrar o poder que a música tem, o efeito que a música tem sobre as nossas E lá emoções. viu, Adriane, lá em Mateus, deixa eu só pegar aqui pra gente pegar aqui, ó. Mateus 15, 8 e 9 diz, olha, e aí Jesus disse, olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exato. Em vão me adoram. Seus ensinamentos Verdade. não passam de regras ensinadas por homens. Então, você trouxe Davi. Olha só, você estava falando do Davi do Saul, cara. E olha que interessante essa pegada aí. Cara, era tudo que Deus tinha projetado para colocar Davi na casa de Saul. Porque afinal Deus ia levantar Davi como rei, né? E olha só que coisa, né? Agora nós estamos vendo um rei de Israel, que é o Saul, né? Atormentado, e é onde Deus levanta um jovem para trazer canções para acalmar o espírito do camarada,
né? Galera, então assim, aí, Vando, sobe num parênteses aqui que assim, veio forte ao meu espírito, ao meu coração. Você está aí na sua casa, você sente aquela opressão, parece que as coisas estão todas fechadas, aí você está querendo se prostrar. Cante como os salmos dizem. O próprio eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Reconheça essa grandeza. Veja que, de fato, o Senhor é poderoso para te retirar de qualquer mal. E quando você reconhecer isso de coração, no momento em que você reconhecer a soberania de Deus, essas trevas se dissipam imediatamente. Imediatamente. É isso O aí. salmo, a Ellen, ela falou, ela mandou aqui que ela estava lendo um salmo hoje. E esse salmo tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aí depois a pastora Marli falou que tem um louvor que fala desse salmo e é lindo. Vamos ler aqui, ó, o Salmo 96 completo, gente. Aí para a gente entender, olha só o que o salmista está dizendo. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Então, veja, cantar é falar sobre os feitos e louvar é realmente expressar aquilo que o teu coração conhece com certeza, a fé. Anuncie a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor e digno de muito louvor, que é a canção que você estava dizendo, Vandão. Aí olha o que ele diz, ó, nesse verso, e a gente vai parar por aqui. Ele é o mais temível de todos os deuses com letra minúscula. Por quê? Aí no verso 6 ele fala: glória e majestade o cercam, força e beleza enchem o seu santuário. Quando ele fala essa palavra de temível, você consegue sentir o salmista dizendo da glória e majestade que o cercam. Não foi que ele ouviu falar de alguém, ele vivenciou a glória e a majestade, a força e a beleza que encheu o santuário. Percebe, mano? Como ele só expressou aquilo que era convicto dentro do coração. E aquilo era numa convicção tão forte que ele não tem uma palavra para definir. E ele fala: ele é o mais temível. Então não adianta a gente só cantar, ah, Deus Então, é temível. Deus... É exatamente. você experimentar. Eu tenho um entendimento que é exatamente isso que em Mateus 15:8, Jesus está trazendo essa questão do adorar em vão, né? Da questão do coração estar longe. Isso que desde o começo eu entendo que essa adoração está muito mais relacionada com a entrega, né? Com o salmista ele entendia essa questão da entrega, né? Porque e aqui não estamos falando de ser pecador ou não, não é isso, né? Mas é muito como aquilo que você disse, meu, você está atribulado? Canta, ouve uma canção. Você está triste, chateado com alguma coisa? Põe uma canção, né? Você estava falando alguns salmos aqui, nossa, mas já fritou um monte de música, Um porque monte de eu peguei uma músicas. geração que praticamente todas essas músicas foram feitas em cima dos salmos. Nós Sim. fomos numa geração que basicamente é aqueles louvores de guerra, né? Homem de guerra é Jeová, seu nome é temível. E muitas outras canções, né, tal, são muito e vieram, acompanharam a gente nessa geração. Mas o principal, né, é que é esse coração que se entregue, que queima e que vai, de certa forma, expressar, né, essa gratidão. E cada um do seu jeito, né? Cada um da sua forma. Exato. E os hinos da harpa, por Ah, exemplo, né? Você imagina? Os hinos da harpa são hinos bem assim, antigos, né? Vamos dizer. Mas tem um louvor da harpa que ele fala assim, ó. Olha só. Os maiores hinos e poesias foram feitos em tribulações.
né? Bem-aventurado os que procuram o Senhor como fez Abraão. E aí ele traz esse texto, que os maiores hinos ou cânticos de poesia, dentro do contexto do inário cristão, foram feitos em tribulação. Então você vê uma galera em tribulação, sofrendo opressão, perseguição, e foi o momento ao qual eles entregaram a sua adoração ali, e aí em forma de música escrita. Ó, aqui, cara, só um verso que eu vou ler aí. Pode ir tocando aí, eu só estou procurando algo aqui para compartilhar com os irmãos e contigo, é claro. Mas para a gente ver aqui uma coisa, ó. A carta aos Filipenses, Wanda, ela foi escrita mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo. E Paulo, ele vem logo depois da morte de Jesus, quando Jesus ressuscita e aparece para ele. Então, mais ou menos aí 35, 40. Depois nós sabemos que Paulo tem um retiro espiritual, você comentou mesmo em um culto, o pastor sempre fala, e ele se retira para fazer essa busca profunda, cara. E ele tem encontros. Aí depois ele escreve Como a você pode falar carta. que Paulo teve um encontro com Deus, cara? Ele teve o maior. Não, não parece ser um negócio. Mas peraí, você tá falando que Paulo teve encontros? Ele teve o maior encontro com Deus, né, cara? Mas você vê que Sim, depois disso ele precisou se retirar ainda. E ele para precisou entender o tratar que esse estava coração para acontecendo com entender a ele. adoração. Aí, mas legal, só na cronologia, mano, que eu queria dividir com você, que coisa importante. Aí em 2 Coríntios ele escreve, né? Quando os caras lá vieram, alguns mestres judaicos lá, fariseus, vieram trazer o judaísmo para ex-fariseus, né, etc., trazer o judaísmo para dentro da igreja de Coríntios, ele fala, olha, eu não, no 2 Coríntios 12, se eu não me engano, ele fala, olha, eu não quero, não gostaria de ter que dar essa carteirada em vocês, mas se faz necessário eu fazer. Aí ele diz: conheci um homem, que não sei se no corpo ou fora dele, viu coisas inefáveis, subiu ao terceiro céu. O pastor acabou de escrever aqui no chat para a gente, Coríntios 12. apareceu que tem um delay. Coríntios 12, né? É primeiro ou segundo, É o Wando? segundo, começa no segundo Perfeito. versículo. Então é 2 Coríntios Conheço um 12. homem, Perfeito. Cristo. É isso aí. Aí 2 beleza. Coríntios 12, 2. Beleza. Ele escreveu do que ele estava falando daquela época que ele teve o retiro. Aí veja o que ele escreve em Filipenses 9:11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, 9 e e 9. toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Filipenses Pai. 2, do 9 ao 11, né? E isto aí. Vando, por esse problema, esse verso, esses versos que ele escreve na carta ao Filipense, você consegue entender por que que Paulo expulsava tantos demônios e ressuscitou um morto que caiu lá. O cara estava assistindo o culto dele devia estar passando das 10 horas de ministração, ele falava mais que eu, e tinha muito mais assunto e muito mais profundidade, o cara titubeou e cai de lá como morto, ele vai lá e ressuscita. Por quê? Porque quando ele foi levado ao terceiro céu, ele consegue ver estas coisas, o poder que está no nome de Jesus, e ele simplesmente pede para que aquele cara viva no nome de Jesus. E Jesus ressuscita né, o próprio Lázaro e etc. Para você ver o poder que tem quando nós, de fato, adoramos a Jesus, adoramos a Deus. Porque nós conseguimos entender e a nossa convicção em falar aquilo, a fé é muito mais contundente, ela é muito mais embasada na vivência. E a gente já vê por aí, por outro lado,
muito pastor que fala e manifesta ali alguma coisa esquisita, ele fala, sai em nome de Jesus e toma um trastaço do dito cujo lá. Por quê? Porque ele falou dessa forma como você disse. Saiu pela boca, mas o coração não estava crendo, então não teve esse poder. O poder no nome é para aqueles que entendem. Então a adoração ela está muito mais profundo aí, na verdade, do que nós podemos imaginar, né? Sim. Porque geralmente isso é bacana, eu tô vendo uma galera aí no nosso chat participando. Compartilhem, né, esse estudo do Tadel de hoje, porque é bacana, você vai aí também dar uma oportunidade para que as outras pessoas possam entender um pouco melhor sobre a adoração, né? Porque que a gente, porque esse assunto hoje assim, tão de repente, adoração, né? A gente veio a gente veio um Tadel falando um assunto um pouco mais assim, é, de igreja, de pessoas, de afinidade e tal. E agora nós estamos aqui falando sobre essa questão da adoração que está tudo ligado ao corpo, né? Nós tínhamos uma canção que fazia assim, como que era? Somos corpo, assim bem ajustado, É. totalmente ligado, né? Então, é, a igreja passou por esse momento de entender a importância do corpo unido, e não que hoje ela não esteja vivendo isso, não é isso que eu quero dizer, mas era um momento que ela precisava entender muito essa questão da adoração com o corpo, né? Sim. Então hoje quando a gente traz essa questão, olha, vem adorar o Senhor no templo, né? Não é que é mais ou menos importante, é porque é a oportunidade que nós temos de estarmos com o corpo reunidos em adoração, para a Sim. adoração do nosso Deus, para a nossa própria vida, com a nossa própria atitude. Esses tempos atrás, agora, acho que foi esse ano ou ano passado, no finalzinho do ano passado, começaram um culto lá, acho que nos Estados Unidos, né? Isso. E ele começou a passar dias ali, os caras não paravam mais de adorar. Entraram todos conectados com esta adoração genuína no coração Exatamente. diante da presença de Deus. O Russell Shedd. Quem conhece o senhor doutor Russell Shedd? Hoje falecido, já está na glória com o Pai. Mas eu vi ele ministrando. Primeiro que a história dele é maravilhosa. A irmã dele morre como, como missionária aqui pela Colômbia, Venezuela, Peru, por algum desses países aqui, levando a palavra aqui da América do Sul. E Russell Shedd, para nossa alegria, vem parar aqui no Brasil. E ele estava comentando, um senhor que já havia, que ele tem a tradução da Bíblia, ele tem os comentada por ele, conhecidíssimo. Aos 80 e tralalá, ele diz que ele entrou em um lugar de adoração em uma universidade e todos caíram como morto. E no outro dia, estava todo mundo cantando, a emoção foi subindo, 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 de repente apagou tudo e o pessoal acordou no outro dia, 9 horas da manhã, ali um grupo de 30 pessoas no anfiteatro. Por que que ele, com todo o legado que ele construiu, sem nunca falar sobre coisas sobrenaturais, por que ele dá esse testemunho? Ele já tinha credibilidade, então assim, ele não tinha a mínima razão para inventar algo disso. É uma pessoa séria falando sobre isso. E ele fala sobre esse romper da adoração. Então é Bom, tremendo. cara, tem uns comentários da sua esposa aí. Se eu fosse você, te dar um Ah, conselho, eu tá leria bom, esses comentários, entendeu? Para vamos não lá, é melhor. complicar aí a sua situação dentro de casa, entendeu? E eu, como sábio que te ouço, vou ler. Então, Olha lá, a Lari falou que a banda Resgate é uma das favoritas dela. é minha também, Aí viu? ela, Ah, eu, assim, super. gosto bastante. Aí ela falou: passei a estudar as canções cristãs para entender mais a letra sobre o que estou ouvindo e cantando. Muitas canções foram importantes para minha vida, mas hoje já não são mais. Ouvi muita coisa que era motivadora para mim. Hoje ouço aquilo que me leva a Louvor exaltar o coach. Senhor e dizer quem Ele é. Ministério Zoe, por exemplo, faz questão de
colocar cada referência que serviu de inspiração para cada canção. Dizer o que o Senhor faz e poder fazer é muito bom. E que poderá fazer, né? Que pode fazer é muito bom. Mas cantar quem ele é transmite o reino. Nossa, amor, acho que você deveria de estar aqui nesse. Pessoal, eu vou saindo aqui, a Lari vai assumir que eu não vou conseguir Você sabe que eu continuar com costumo esse. brincar assim, que às vezes dentro de um culto a gente às vezes fica meio perdido, porque você canta assim, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Aí daqui a pouco você tá cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? Exato. Dá umas vertentes assim, né? E tá muito dentro disso que a Larissa tá. Eu acho que, se eu não me engano, nós temos um Tadel que nós trouxemos um pouco desse assunto da adoração acerca das canções, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair em contradição naquilo que a gente está cantando, né, gente? Vamos. Sim. E Mas sabe não que é o que eu assunto de queria. hoje, né? Não é essa a vertente, mas o que a Lari colocou aí, 1000% aí, né? Acho que Sim. E você topíssimo. percebe até na questão dela comentar assim, músicas que faziam sentido para mim que hoje não fazem mais. E o que que mudou? Mudou a música que não era a palavra de Deus? Não, muitas vezes mudou nosso grau de maturidade. É. Porque quando nós chegamos feridos, o que A a gente estação precisa de. mudou, né? O E grau de hoje o que nós temos é gratidão. Então, por isso nós cantamos aquele que é o grau de Você maturidade que pega nós esse. estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo um momento, né, Adriano? A gente está falando muito sobre voltar para a mesa. Né? Exato. Aí você pega aquele louvor, por exemplo, da Tamires Garcia, que ela canta A Tua Mesa Cura. Né? Talvez a cura. Não, meu, aquele negócio é um negócio de. Né, é uma experiência vivida por ela que ela transporta para uma canção, cara, e que ela faz com que nós que estamos aqui ouvindo possamos ser impactados e sermos transformados também. Aquela velha tenda que ela fala. É, Quando eu percebi, fiz nossa, muitas. aquela velha tenda. Você é louco. Tem pastor que quer mandar pegar ela no. Foi como Marta e Maria, né? Ela sempre Exatamente. teve a atitude ali de Maria, de Marta, e de repente ela percebe que a atitude certa era de Maria. Agora, seguindo o teu conselho, me parece que tem uns comentários aí que o senhor deve ler. Mas o meu é rápido. A Josi colocou Ministérios 8 tem o louvor, Salmo 126. Tem esse louvor, Salmo 126, é muito top. E ela colocou top. Eu Acho que a já. Ellen fez também, o pastor fez um comentário, foi ao terceiro céu. Olha lá, a Ellen fez um comentário lá em cima, lá, ela colocou o Salmo 96:1. Cantem ao Senhor um novo cântico, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Né? Isso aí. Pessoal, nós já estamos encerrando o Tadel. É isso aí, fechou. Todo mundo já deixou seu like lá? E parece que eu estou vendo aqui bem menos like do que pessoas que estão nos assistindo. Deixa lá, não curte nada, porque se torna mais relevante o conteúdo e vai andando aí para mais pessoas. A quantidade de pessoas que tá aqui ter só 3 likes, aí é brincadeira, irmão. Aí a adoração tá devagar, né, irmão? Vamos adorar aí. Adore ao Senhor com like aí, irmão. Pelo amor de Deus, né? Por favor, corta essa parte, Lari. É brincadeira, mas eu já ouvi isso daí, viu? Pode parecer irônico, mas eu já ouvi. Adore a Deus com like. Ah, meu Deus do céu. Beleza, É pessoal? bênção, Então, gente. É isso aí, é tá isso. bom? Fechou. Deus abençoe a todos. Adriano, você vai querer orar aí e agradecer a Deus por esse momento? Certo. Por favor, faça as honras. Deus, nós te agradecemos por esta noite de Tadel, aonde nós aprendemos mais da tua palavra. Obrigado por cada um que aqui esteve participando e que o teu Espírito Santo sempre nos conceda a oportunidade de aprendermos a cada dia. As oportunidades de aprender estão aí, as portas estão abertas. Todas as terças-feiras temos a oportunidade de aprender mais um pouquinho da tua palavra. Capacita cada um dos professores do Tadel, a Larissa, o pastor, o Adriano, a minha vida,
e que o Senhor também possa nos ensinar e nos capacitar a multiplicar mais professores para o Tadel, para a glória do teu nome. Abençoa a nossa semana, os life groups e a nossa ceia do próximo domingo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos. Espero, ou nossas orações também é para que tenha edificado algo na sua vida a respeito de, né, disso. E é isso, tamo junto. Glória a Deus.